permutação, combinação ou arranjo, como e quando usar cada um deles. Eu sou a professora Lívia Pereira e hoje nós vamos falar através de exemplos sobre análise combinatória. No meio da invasão tecnológica que toma conta das nossas vidas, a dona Antônia esqueceu a senha bancária justo na hora de efetuar um saque. Ela lembra que a senha é formada por 4 algarismos distintos, sendo que o primeiro é o 5 e o algarismo 6 aparece em alguma outra posição. Qual é o número máximo de tentativas que o banco deveria permitir para que a dona Antônia consiga realizar esse saque? As informações fornecidas pelo problema. Primeiro, a dona Antônia lembra que a senha tem 4 dígitos e que são dígitos distintos, então que nenhum número se repete. Segundo, ela lembra que a senha começa com o número 5. Terceiro, o algarismo 6 ele está em alguma outra posição que ela não tem certeza qual é. Pode ser a segunda posição, a terceira posição ou a quarta posição. Porque a primeira posição é ocupada pelo número 5, como a gente vai ver aqui nessa imagem da esquerda. À direita estão os nossos algarismos, de 0 a 9. Os 5 e o 6 não serão trabalhados, porque o 5 a gente já sabe que está na primeira posição, e o 6 a gente vai trabalhar um cálculo para cada posição possível dele. Então, a gente tem 8 elementos, que são os nossos 10 algarismos, menos os 5 e o 6, e 2 posições, que são 4 dígitos, menos as posições ocupadas pelo 5 e pelo 6. Para eu saber se eu devo trabalhar com o arranjo, a permutação ou a combinação, eu tenho que fazer algumas perguntinhas. A primeira, a ordem importa? Sim, no caso de uma senha, a ordem importa. Eu escrever 5102 é diferente de eu escrever 5201, por exemplo. Então, a ordem importa. Se importa, ou é arranjo ou é permutação, porque na combinação a ordem não importa. O número de elementos é igual ao número de posições? Não, não é igual ao número de posições. Eu tenho 8 algarismos e 2 posições. Então, não é igual, é arranjo, porque na permutação o número de elementos é igual ao número de posições. Aplicando a fórmula do arranjo, o arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. E o que é o fatorial? O fatorial, ele se trata de você pegar esse número inteiro n e multiplicar por todos os números inteiros positivos iguais ou menor a ele. Então, aqui no nosso caso, como a gente tem 8 elementos, o n corresponde ao número de elementos, n fatorial seria 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Porém, a gente não vai multiplicar até 1 para a gente poder cortar com o elemento de baixo, que eu tenho também esse símbolo do fatorial. N, que são os 8 elementos, menos P, as 2 posições, vai dar 6 fatorial. Então, eu vou multiplicar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial e cortar esse 6 fatorial de cima com o 6 fatorial de baixo. O que eu vou ter como resultado? 8 vezes 7, que é igual a 56. Logo, eu tenho 56 possibilidades para cada posição do número 6. Se eu somar 56 possibilidades para o 6 na segunda posição, mais 56 possibilidades para o 6 na terceira posição, e mais 56 possibilidades para o 6 na quarta posição, eu vou ter 56 mais 56 mais 56, ou 56 vezes 3, que é igual a 168. Qual é o número máximo de tentativas que o banco deveria permitir para que Dona Antônia consiga realizar o saque? 168 tentativas. Durante uma cerimônia de formatura, cada um dos 32 formandos cumprimentou uma única vez com um aperto de mão cada um de seus colegas e cada um dos 6 professores presentes à cerimônia. Além disso, cada um dos 6 professores também cumprimentou cada um de seus colegas uma única vez. Quantos apertos de mão foram dados durante essa cerimônia? As informações fornecidas pelo problema.
Cada um dos 32 formandos cumprimentou uma única vez cada um dos seus colegas e cada um dos 6 professores. Cada um dos 6 professores também cumprimentou cada um de seus colegas uma única vez. Logo, a gente tem 38 pessoas se cumprimentando, sendo 32 formandos e 6 professores. Os apertos de mão, eles são dados 2 a 2. Não tem como uma pessoa dar um aperto de mão entre 3 pessoas, 4 pessoas. Então, a gente vai considerar o número P, o número de posição, 2, porque a gente quer os elementos 38 tomados 2 a 2. A ordem importa? Não, aqui a ordem não importa, tanto faz fulano cumprimentar ciclano ou ciclano cumprimentar fulano. Então, é combinação. Se eu fosse fazer outra pergunta, aqui no caso não teria necessidade de fazer, porque quando a ordem importa só pode ser combinação, mas se eu fosse perguntar se o número de elementos é igual ao número de posições, a resposta seria não. Eu confirmaria novamente a combinação, porque eu tenho 2 posições, que são as 2 pessoas que se cumprimentam, e 38 elementos, ok? A fórmula da combinação é: combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Aplicando a fórmula, eu tenho 38 fatorial, 38 menos 2 é 36 fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2 mesmo. Aqui eu vou fazer como no exercício anterior. Eu não vou multiplicar até o 1, eu vou multiplicar até o 36 fatorial para cortar com esse 36 fatorial de baixo. Então, 38 vezes 37 vezes 36 fatorial sobre 36 fatorial vezes 2. Corto 36 com 36, eu terei 38 vezes 37, que é 1406, dividido por 2 dá 703. Quantos apertos de mãos foram dados durante essa cerimônia? 703 apertos de mão. Num programa transmitido diariamente, uma emissora de rádio toca sempre as mesmas 10 músicas, mas nunca na mesma ordem. Para esgotar todas as possíveis sequências dessas músicas, serão necessários aproximadamente 100 dias, 10 anos, 1 século, 10 séculos ou 100 séculos. Informações fornecidas pelo problema. A primeira informação diz que são sempre as mesmas 10 músicas. Nisso eu já sei, então, que tanto o número de elementos como o número de posições vai ser 10, porque se são sempre as mesmas 10 músicas, nunca na mesma ordem, então quer dizer que a ordem importa. Essas questões já respondem às perguntas que a gente tem que fazer. A ordem importa? Sim, aqui a ordem é a única coisa que importa. Eu tenho 10 elementos, 10 posições, e o que me importa é a ordem. Então, ou é arranjo, ou é permutação. O número de elementos é igual ao número de posições? Sim, o número de elementos são 10 e o número de posições são 10. Logo, é permutação. A fórmula da permutação é: permutação de n elementos é igual a n fatorial. Então, a permutação de 10 músicas é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar esse número aqui, que é 3.628.800. Como no problema está dizendo aproximadamente, eu posso arredondar, e aqui eu tive até que arredondar de uma forma grosseira, para 3.650.000. Mas como a gente vai fazer divisões, esse arredondamento vai acabar ficando mais sutil. Por que eu arredondei esse número para 3.650.000? Para eu poder dividir por um ano inteiro, que eu sei que tem 365 dias. Então, eu vou dividir e vou chegar a 10 mil. 10 mil anos que vão demorar para que a gente consiga executar essas 10 músicas em todas as ordens possíveis. Eu vou dividir esse 10 mil por 100, porque são 100 anos que eu tenho em um século. Se eu dividir 10 mil anos por 100 anos, o resultado vai dar 100. Então, são 100 séculos. Logo, a alternativa correta é a alternativa E, 100 séculos. Eu espero que nesse vídeo eu tenha ajudado vocês a compreenderem um pouquinho mais sobre análise combinatória. Até a próxima!